Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar de dois grandes bancos, Banco Itaú e Banco Bradesco. Qual banco está melhor para investir nesse momento e quanto que você receberia, né, caso você investisse R$500, tanto de valorização quanto de dividendos, tá legal? Esse vídeo eu vou trazer os dois cenários para você, tá legal? E nós vamos utilizar o site Investidor 10 aqui para fazer toda a análise completa desses dois grandes bancos. Bom, antes de começar falando aqui do Banco Itaú, eu já quero pedir para você apertar o botão de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a continuar com esse canal gratuito para você. Se você é mestre ou mestra da riqueza, já me acompanha aqui faz tempo, aperta o botãozinho já de início. Se você caiu de paraquedas aqui, vai me conhecer agora, espera um pouquinho, vai até o final do vídeo, tá bom? Se você gostar, você aperta o botão de curtir e continua me acompanhando aqui nos próximos vídeos, tá legal? Mas agora, nesse momento, eu vou te apresentar quem é o Banco Itaú. O Banco Itaú Unibanco S.A., ou simplesmente Itaú, é o maior banco brasileiro. Sua sede se localiza em São Paulo. A empresa oferece os mais diversos serviços bancários para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Alguns dos serviços oferecidos são conta corrente, conta poupança, cartão de crédito, título de capitalização, consórcio, seguros, entre outros. Com mais de 5 mil agências ao redor do mundo, portanto cerca de 48 mil caixas eletrônicos em todo o país e no exterior, atua aí em um total de 20 países. Conta com um time de 96 mil colaboradores, considerada hoje uma das 100 melhores empresas do país para se trabalhar e tem 55 milhões de clientes, 2,1 bilhões de investidores e 12 milhões de correntistas. A empresa Banco Itaú Unibanco está listada na B3 com um valor de mercado de 265,96 bilhões de reais, tendo um patrimônio de 151,24 bilhões de reais e conta hoje com um total de 86.891 funcionários, e a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor financeiro no segmento bancário. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um faturamento de 221,29 bilhões, que gerou um lucro no valor de 28,13 bilhões de reais. E agora vamos juntos aqui entender o que aconteceu com as ações do Banco Itaú nos últimos 10 anos. Inclusive o site Investidor 10 já trouxe aqui para nós. Quanto que eu teria hoje se eu tivesse investido R$500 há 10 anos atrás? Vamos dar uma olhada juntos aqui no gráfico. Bom, então olha lá, as ações, né, do Itaú, código ITUB4 e TUB4, eram cotadas muito próximas a R$5. E olha lá, ela andou desde 2012 a 2016 praticamente de lado, tá certo? E aí então ela se valorizou igual um foguete. E é isso que eu falo, investidores iniciantes, muita calma, porque muitas vezes vocês olham a ação andando de lado, caindo um pouquinho, subindo um pouquinho, e vocês ficam desesperados. Ah, essa ação é igual um caranguejo, é uma tartaruga, só que do nada ela pega um foguete e vai embora. Por isso que eu sempre falo para vocês, tá certo? Quando vocês comprarem uma boa empresa, uma boa ação, né, segure ela por longos anos, porque senão você pode ter uma dor de corno de perder uma valorização muito forte. Mas sempre vá acompanhando os indicadores, né, vá estudando a cada relatório trimestral. Faz aqui a lição de casa como eu ensino para você. Né? Eu estou te ensinando aqui indicadores e como estudar uma ação que cursos por aí te cobrariam milhares de reais, tá bom? Estou te ensinando isso aqui de forma gratuita. Então coloque em prática os seus estudos, tá bom? Então olha lá, em 2016 a empresa pegou aqui um elevador, foi embora, subiu muito e hoje a empresa está sendo cotada, olha lá, muito próxima de R$30. Então imagine você. Quem deixou de investir na empresa ali em meados de 2012 a 2016, porque a empresa não andava, imagina a dor de corno que não ficou, porque perdeu essa valorização. Hoje a ação está sendo custada aqui, uma ação a R$34,20. Agora, se você tivesse investido R$500 em Itaú, né, nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 2.029,30. E nesse momento eu vou te explicar alguns indicadores fundamentalistas que eu considero essencial para a gente avaliar uma boa empresa, tá bom? E o primeiro indicador que eu trago aqui para você é o PL, que é o preço sobre lucro. E o que mostra esse indicador para nós? Caso o Itaú venha repetir o lucro do passado que ele teve, pagamento de dividendos para o futuro, em cerca de 10 anos a gente teria 100% do nosso investimento que fizemos em ações do Itaú de volta no nosso bolso. Tá bom? Próximo indicador que eu trouxe aqui para você é o preço sobre valor patrimonial. Itaú hoje tem 1,92. Significa o quê? Acima de 1, que nós estamos pagando um pouco mais caro, né, ou muito mais caro, depende quanto está o PVP, né? 1,92 eu considero que está um pouco mais caro frente às agências, aos veículos, a toda a estrutura do Itaú. Abaixo de 1 significa que nós estaríamos pagando mais barato frente à estrutura patrimônio do Banco Itaú.
tá bom? Agora, dividend yield, né, já contando o ano de 2022, nós temos aqui 2,69%, tá bom? E no final eu vou fazer um comparativo aqui também entre Bradesco e Itaú, mostrando aqui os dividendos, o histórico de dividendos das duas empresas. Margem líquida da empresa, eu gosto acima de 10%, nós temos 12,71%. O que seria a margem líquida? A cada R$100 de faturamento do Banco Itaú, 12,71 centavos viram bolso, tá certo? Então acima de 10% significa que a empresa não precisa ficar fazendo aquele trabalho escravo, ter que vender muito produto, por exemplo, para colocar dinheiro no bolso. Já aqui nós temos um EV/EBITDA de 6,09 para o Banco Itaú. E o que seria o EBITDA, né? O EBITDA ele é o lucro, no caso, então ele é similar ao PL, tá? Só que o EBITDA, no caso, ele é o lucro descontando amortização, impostos e empréstimos, tá? O mercado gosta muito de olhar a questão do EBITDA como um valor operacional. Então nós temos aqui o quê? Caso a empresa repita o seu EBITDA do passado para o futuro, em cerca de 6 anos, o Itaú ele recupera aí para nós, investidores, o nosso dinheiro 100% no nosso bolso. Tá? Seguindo aqui, vou escolher mais um indicador que eu gosto muito aqui para vocês, né, que é o ROI, que é o retorno sobre investimento. Quanto que o Itaú investe ali na rede de televisão, por exemplo, em marketing? Quanto disso volta para o banco, né? Então a cada R$100 que ele investiu, R$18,60 volta para o banco aí em lucros. Então acima de 10% também considero um ótimo ROI aqui para a empresa, o Itaú, então tem bons indicadores. Agora, nesse momento, como eu prometi para você, eu quero olhar aqui o histórico de dividendos pagos pelo Banco Itaú. Vamos ver aqui o que o site Investidor 10 trouxe para nós, né? No último ano nós estamos aqui em 2,69%, em 2021 fechamos em 4,34%, o banco já chegou a pagar aqui, por exemplo, em 2019, 7,56% e tem uma mediana de 3,29%. Lembrando que dividendos pagos por ações no Brasil, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então você teria recebido isso limpinho na sua conta. Então vamos lá, nesse momento eu vou te explicar como é que eu cheguei nessas contas, para saber quanto que eu teria recebido de dividendos aí nos últimos 12 meses, tá bom? Eu peguei a média, tá? Então eu peguei aqui uma média de 3,60%, dividi por 12, né, 0,30% para ficar redondinho aqui, tá bom? Lembrando que é isento de imposto de renda. Então vamos lá, R$500 se eu tivesse investido em Itaú nos últimos 12 meses, vezes 0,30%, dá 1,50 centavos ao mês. R$10.000 vezes 0,30% igual a R$30 por mês. R$100.000 vezes 0,30% igual a R$300 por mês. Se você tivesse investido R$100.000 aí nos últimos 12 meses, você teria recebido R$300 por mês, isento de imposto de renda, tá bom? Dentro das ações do Banco Itaú. Agora, vamos fazer um comparativo, né? Se você tivesse investido, por exemplo, no ETF BOVA11, o que esse ETF faz? Ele replica o índice, o benchmark, aí da média da Ibovespa, tá bom? Então ele pega toda a cesta com as ações lá do Ibovespa e tira uma média. Lembrando que cada empresa tem o seu percentual dentro do índice Ibovespa. Petrobras, gigantesca, tem o maior percentual, né? Nós temos aí locadoras de carro com mínimo percentual. Então a gente tem que lembrar disso, tá bom? Por isso que eu não gosto de investir no ETF BOVA11, porque se a gente olhar, né, o BOVA11, ele tem uma grande participação de Petrobras, Vale, grandes bancos, enfim, mas vamos comparar Itaú versus aqui o BOVA11, por exemplo. Bom, se você tivesse investido R$500 há 10 anos, hoje você teria em Itaú R$ 2.029. Já pelo Ibov, você teria R$990, tá bom? Por isso que eu não gosto do Ibov, ele acaba perdendo para a maioria das boas empresas, né? O Itaú rendeu 305,86% nos últimos 10 anos, já o índice Bovespa rendeu 98%. E aí eu trouxe aqui para vocês também algo que eu gosto muito que o site Investidor 10 faz aqui para nós. Né? Ele traz para nós pontos relevantes da empresa. Então vamos lá. Ó, o Banco Itaú hoje é o maior banco da América Latina, ele apresenta uma enorme consistência de resultados e os concorrentes no mercado digital estão crescendo, né? Então isso aí coloca um sinal amarelo para o Banco Itaú, que também vem se mexendo. O Banco Itaú é muito digital, mas claro que a concorrência está se mexendo também. O setor é altamente rentável e consolidado, grandes bancos, claro, né? Os lucros provenientes de tarifas tendem a reduzir ao longo prazo, a gente já está vendo isso, porque os bancos digitais zeraram as tarifas e os grandes bancos tiveram que fazer o mesmo movimento, então a receita tende a cair quanto a essa linha de receita. E o ponto de resistência à expansão devido ao tamanho, ou seja, o Banco Itaú ele é muito grande já, né? Então, ele tem uma dificuldade para crescer porque ele já é muito grande, tá certo? Então, os pontos que o Investidor 10 listou para nós. E o que eu sempre falo para vocês, é importante investirmos em uma empresa que tenha lucros crescentes,
que tenha receitas crescentes, que não tenha prejuízo, tá bom? Então eu peguei aqui os últimos 10 anos do Banco Itaú para a gente dar uma olhada na linha de receitas e lucros. É claro que um grande banco não vai dar prejuízo, né? Olha lá, o gráfico mostra claramente isso e a gente tem aqui lucros muito consistentes, né, e receitas muito consistentes. Aí em grande parte até a gente pode considerar que estão em crescente, né? Então o Itaú se mostra, mesmo com todas as dificuldades do mercado, aumentando seus lucros. E nesse momento eu quero te apresentar uma grande oportunidade, que é a comunidade EVD, Eu Vivo de Dividendos. É uma comunidade, né, onde vários investidores do mercado têm contato diário comigo, né, com outras pessoas que estão iniciando o investimento. Então, se você está começando a investir, não sabe ainda analisar ações, por exemplo, vem para a nossa comunidade que vai te ajudar muito. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, você vai lá e dá uma olhada no site, tá? Tem carteira recomendada de ações e fundos imobiliários para você, tem aplicativo aí de imposto de renda da Aquelu, tá bom? Para você fazer toda a declaração mastigadinha, não vai gastar dinheiro com o contador, vai te facilitar muito. Tem plataforma com mais de 120 aulas, então se você gostou aqui do meu, né, da minha comunicação, do jeito que eu ensino lá, você vai ter mais de 120 aulas que eu e a Carol Dias ensinamos você a investir, tá bom? Então vai lá, é tanta coisa para falar aqui que vai ficar muito longo. Então vem aqui embaixo, se inscreve que vale muito a pena. Lembrando que você tem 7 dias gratuitos para conhecer. Se não gostar, você não precisa ficar, tá bom? Bom, vamos começar nesse momento a falar sobre o Banco Bradesco. O Banco Bradesco é um banco múltiplo brasileiro, formado como sociedade anônima de capital aberto e é negociado na B3 com os códigos BBDC3 e BBDC4. Sua principal atuação é oferecer produtos bancários como contas correntes, financiamentos e operações de crédito. Fundado em março de 1943 no interior de São Paulo por Amador Aguiar, consolida-se hoje ao passar dos anos como líder em seu setor. Atualmente o Bradesco dispõe de agências bancárias em todos os estados do Brasil, totalizando cerca de 4.478 agências, 80.222 postos de atendimento, 33.900 máquinas de autoatendimento Bradesco dia e noite, 23.820 máquinas de autoatendimento Banco 24 horas e 14 agências e subsidiárias no exterior. Os produtos ofertados pelo Banco Bradesco se diferem essencialmente em 2 segmentos. Primeiro, é referente aos serviços bancários convencionais, como gerenciamento de ativos, operações de crédito e leasing. O segundo está direcionado a seguros, que engloba os planos de previdência. A empresa Banco Bradesco está listada na B3 com um valor de mercado de 195,93 bilhões de reais, tendo um patrimônio de 152,70 bilhões de reais. Com um total de 98.323 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de finanças e no segmento bancário. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um faturamento de 158,61 bilhões de reais, que gerou um lucro líquido no valor de 24,30 bilhões de reais. E nesse momento eu vou mostrar para você os indicadores fundamentalistas do Banco Bradesco. Se você não sabe o que são esses indicadores, volta lá no Banco Itaú que eu expliquei todos eles para você. Vamos lá! PL da empresa está em 8,80, o seu preço sobre valor patrimonial, PVP, está em 1,40, o dividend yield pago pela empresa nos últimos meses, 3,30%, a margem líquida de Banco Bradesco está em 15,32%, o seu ROI hoje está em 15,91%. E antes de continuar falando aqui do Banco Bradesco, aproveita, vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ativa o sininho com todas as notificações. Por quê? Porque muitos investidores acabaram perdendo ótimas oportunidades que eu trouxe nos últimos meses, pois não receberam a notificação. Quando foram ver o vídeo, já era tarde, tá bom? Então, vai lá, se inscreve, são 3 notificações que você vai receber por semana, tá bom? Então é importante que você esteja atento a oportunidades que eu trago aqui para você. Agora, vamos ver aqui, né, o porquê que o investidor 10 considera a empresa uma boa empresa para se investir ao longo prazo. Hoje, o investidor 10 considera a empresa com mais de 5 anos de bolsa sendo muito importante, por quê? Quando a gente investe em uma empresa que tem menos de 5 anos de bolsa, a gente não tem ao certo aí relatórios confiáveis para que a gente possa investir na empresa. Então, com mais de 5 anos, a gente tem um bom histórico para olhar a empresa. Tem lucro há mais de 20 trimestres nos últimos 5 anos, que é muito importante. A empresa possui um bom ROI, como eu falei para vocês, acima de 10%. Agora, um ponto negativo, o site considera que a empresa apresentou um bom crescimento de receita nos últimos 5 anos? Não, ou seja, ela teve aí uma volatilidade, até mesmo 2020 foi um ano complicado aí para o mercado no geral, né? A empresa possui boa liquidez, ela é muito negociada, a empresa nunca deu prejuízo, a empresa é uma boa pagadora de dividendos, a dívida da empresa é menor do que o seu patrimônio, muito importante, eu expliquei isso nesse vídeo. Agora, ponto negativo, a empresa apresentou um bom crescimento de lucros nos últimos 5 anos? O site considera que não, né? Até porque
Banco Bradesco e Banco Itaú são muito grandes, né? Então é difícil também eles ficarem aumentando em larga vantagem aí os seus lucros. A empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10, então leva uma nota de 80 a 100 aqui, tá bom? Agora vamos dar uma olhada no Itaú, como é que ficou o checklist aí do buy and hold, né? Aquele investidor que compra e segura a longo prazo. Olha lá, a empresa apresenta mais de 5 anos de bolsa, ponto positivo. Empresa com lucro em todos os últimos 20 trimestres, 5 anos, positivo. A empresa possui um bom ROI, positivo. Agora, a empresa não apresentou um bom crescimento de receita nos últimos 5 anos, né? Lembrando, ela teve um bom crescimento de receita, o site coloca isso, tá bom? Mas ela teve um bom crescimento de receita agora. Se você quer entender o porquê que o site considera que não foi um belo crescimento, vem aqui nesse ponto de interrogação, que lá no site Investidor 10 eles te explicam, tá? A empresa possui uma boa liquidez, precisou comprar, vender papéis é muito fácil. A empresa nunca deu prejuízo, um baita ponto positivo. Agora, eles consideram que a empresa não é uma boa pagadora de dividendos, tá? Vai lá no ponto de interrogação no site Investidor 10 para você entender, né? Eu considero aqui o Itaú também não uma ótima pagadora de dividendos, mas paga bons dividendos também. A dívida da empresa é menor que seu patrimônio, essencial, expliquei o motivo, né? Agora, a empresa não apresentou um bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos, tá bom? Vai lá no ponto de interrogação para entender no site, tá certo? O que acontece é que o Banco Itaú e o Banco Bradesco, eles são muito grandes, né? Então eles já conquistaram boa parte aí do território brasileiro, né? Então, se eles apresentam um lucro de 20 bi, você não vai conseguir dobrar para 40 bi, é muito difícil, né? Eles apresentam ótimos lucros, ótimas receitas, só que eles vão crescer um pouquinho, né? Não dá para crescer muito, porque já conquistou grande parte do mercado. A empresa é bem avaliada pelos usuários, então todos os usuários gostam. Levou uma nota de 70 a 100 aqui o Banco Itaú. Agora vamos dar uma olhada no gráfico. Se você tivesse investido nos últimos 10 anos R$ 500, quanto você teria recebido aí, né, de valorização frente às ações do Banco Bradesco, né? E eu fiz um comparativo aqui dentro do site com o BOVA11, né, com o índice do Ibovespa. Então nós temos aqui o quê? Se você tivesse investido R$ 500 em Bradesco, você teria hoje R$ 1.242,55. Já dentro aqui do Ibov, você teria recebido R$ 990,40. Então o Bradesco superou também o índice Ibovespa. Vamos dar uma olhada agora nas receitas e lucros da empresa, né? A gente vê o que aqui? Como eu expliquei para vocês, né? A 2016 aqui se destaca como o maior lucro. Nós tivemos problema no mundo em 2020 e 2021. Claro, foi muito difícil para os grandes bancos também. Mas aqui, né, nós já temos um bom resultado em 2022 também, tá certo? Por isso que o site considerou, opa, o que o site quer aqui? A empresa tem um lucro crescente, que é o ideal, tá bom? Mas a gente vê aqui um bom crescimento e claro que Bradesco e Itaú são monstros no mercado, nem sempre vão conseguir superar com grande margem aí os últimos resultados, tá bom? Importante aqui que nunca deu prejuízo, tá? Vamos dar uma olhada agora no histórico de dividendos pagos pelo Banco Bradesco e a gente vê aqui que no mês atual, né, no ano atual, nós estamos com uma média de 3,30. Em 2021 pagou 5,86 e o teto, o ano, né, que pagou mais foi aqui em 2015, 8,43. Bom, a mediana 4,53 e como fizemos com o Itaú, vamos utilizar a mediana de dividendos para o Bradesco. Bom, pegamos 4,53, que é a média, dividir por 12, chegamos a 0,3775% ao mês isento de imposto de renda. Então vamos lá. R$500 vezes 0,3775%, nós teríamos recebido R$ 1,89 por mês. R$10.000 vezes 0,3775%, nós teríamos recebido R$ 37,75. R$100.000 vezes 0,3775%, nós teríamos recebido R$ 377,50 por mês, isento de imposto de renda. Bom, esse foi o vídeo de Bradesco e Itaú, quanto eu teria recebido R$500 aí nos últimos meses, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, diversifique sua carteira sempre que você fará bons negócios. Um grande abraço para você e continue fazendo bons investimentos.